Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo. Se você está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, o que eu vou falar para vocês agora é sobre o dia de hoje, que foi feriado nos Estados Unidos, um feriado bastante diferente, que eu até fui fazer aqui uma pesquisa e vi que é o dia da apreciação à polícia, né? Olha só que coisa, né? Lá nos Estados Unidos, a cultura em relação à percepção da população aos bombeiros, à polícia, às forças policiais de uma maneira geral, é bem diferente do que é aqui no Brasil, né? E a gente sabe que a Bolsa de Valores brasileira, ela é extremamente dependente das ações dos Estados Unidos. Então, quando lá o mercado está fechado, é feriado, a nossa bolsa perde muito em volume financeiro e isso faz com que o nosso mercado tenha uma tendência maior à lateralização. Então, essa parte aqui é o gráfico do dia de hoje, dia 9 de janeiro, que lateralizou aqui após um movimento bastante descendente do dia de ontem, dia 8 de janeiro. Então, à medida que o preço foi evoluindo para cima e para baixo, eu comecei a perceber que eles estavam respeitando, né, tendo o mesmo nível de preço, tanto nos topos quanto nos fundos, e isso acaba representando uma lateralização. E em movimentos de lateralização, é bastante comum que a gente faça as vendas no topo e as compras nos fundos, não é isso? Então, deixa eu só acrescentar aqui essas setinhas para ficar mais visual aqui para vocês. Então, quando a situação acabou se repetindo, né? Aqui ele foi a primeira evolução do topo, a primeira evolução do fundo. Quando ele veio para a segunda evolução aqui do topo, e a situação acabou se repetindo aqui nesse preço, então eu já estava aguardando que o preço pudesse chegar nesses pontos aqui. Então eu comecei a olhar aqui para os períodos anteriores aqui atrás e percebi aqui também que existia um suporte muito forte que acabou se tornando resistência muito forte aqui no preço. E quando eu aumentei um pouco mais o gráfico, eu acabei fazendo três marcações de possíveis resistências em relação aos dias anteriores aqui em cima, e também quis fazer marcações em relação a, aos suportes aqui embaixo. Então, a gente teve esse nível, tivemos esse nível aqui, e esses dois últimos que eu fiz a marcação aqui também. Enquanto as operações vão acontecendo, a gente não consegue ter a garantia ou a certeza de que o preço realmente vai voltar a explorar essas regiões, tanto de alta ou de baixa. Pode ser que ele venha visitar e tenha continuidade, pode ser que ele venha visitar aqui para cima e tenha continuidade, e isso acaba gerando uma incerteza bastante grande em relação a entrar ou não na operação. Então, na teoria, é muito fácil a gente falar, venda no topo e compre no fundo. Isso é aquilo que as pessoas costumam pregar por aí, principalmente nos cursos que são vendidos, né? Agora, enquanto o preço está se movimentando, fica muito difícil de a gente pensar que depois de um rompimento desses topos aqui, o preço ele fez esse rompimento e que ele simplesmente vai voltar. Existe sim essa probabilidade. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente os iniciantes, tendem a efetuar compras logo após o rompimento de um topo, né? Então, a gente conta já que esse preço vai acabar descendo, tá? Agora, daí para você apertar o botão e efetuar uma operação, o nível de incerteza, de ansiedade ou de angústia em relação à movimentação do preço, ele se eleva bastante. E para a proteção do capital, a recomendação, segundo um grande trader que nós temos aqui no mercado financeiro brasileiro, que é o Bo Williams,
Ele fala, mercado lateral não se opere. O mercado lateral machuca, tá? Então, na hora que essa informação aparece na minha memória e eu vejo essa configuração de mercado lateral, eu prefiro realmente não executar operações. Então, eu passei a parte da manhã todinha, né, observando o que estava acontecendo. Além dessas marcações que eu fiz com essas linhas amarelas de topos e fundos, resistências e suportes, eu também tenho um operacional que ele é baseado em médias, né? E as médias elas acabam me trazendo muitas informações extremamente importantes. Então, uma dessas médias é essa lilás aqui. E uma das regras do meu operacional é não fazer nenhuma operação quando essa média estiver flat, quando ela estiver horizontal, tá certo? E é o que a gente pode perceber. Eu fiz até algumas marcações de cruzamento das médias, que são sinais e indicativos de que uma entrada no meu operacional pode acontecer, e quando principalmente essa média branca ela acaba cruzando a nuvem, tá? Então, de fato, né, aqui houve um cruzamento, aqui houve um sinal comprador, só que ele evoluiu só 2,5 blocos aqui para cima e depois ele veio até aqui embaixo, ou seja, me daria um stop essa entrada. Aqui nós temos um outro cruzamento de média que me deu um sinal vendedor, né, que estaria me dando um stop aqui em cima. Nesse cruzamento aqui, ele fez um sinal comprador duplo, depois fez um terceiro sinal. Essa operação teria me dado um resultado, tá? Houve novamente aqui um cruzamento da média, e aqui nós tivemos uma confirmação dupla, que também teria pago para mim aqui. Aqui a média, ela meio que ficou junto com a outra média, tá? Mas acabou acontecendo um cruzamento mais aqui nessa região, e aí gerou um box para cima, e dois boxes para cima, dois boxes para baixo, depois acabou vindo para cima, que no final das contas, com um calor muito grande, eu teria conseguido executar a operação. Então, está vendo a instabilidade da movimentação do preço quando a média está flat, certo? O preço ele é negociado acima e abaixo com muita volatilidade, e isso acaba caracterizando uma situação que muitos traders acabam vivenciando, que é a tal da violinada. Na hora que você decide entrar na operação, parece como o meu mentor, Dr. Fabrício Chafransky, que fala que o trader é um bicho azarado, né? Ele fica esperando, esperando. Aí chega uma hora que a paciência dele acaba, ele decide entrar na operação. Mas na hora que ele clica na operação, como por exemplo, se tivesse clicado aqui nesse box vermelho que deu um sinal vendedor, imediatamente ele reverte a posição e vai buscar o stop. Então, essa situação é uma situação bastante dúbia, e a gente fica com um percentual de probabilidade na média dos 50%, realmente, não tem nada a favor de ninguém. Quem vai acabar definindo para onde o preço vai são as automações institucionais, porque elas são capazes de fazer a leitura, né, de onde está a região de maior liquidez. Então, sim, dá muita vontade de fazer compras nessas regiões, e aí a gente pensar na relação risco-retorno. E sim, a gente fica com muita vontade de fazer essas operações aqui. Mas o nível de incerteza, por exemplo, da continuidade de um movimento como esse aqui, é uma incerteza bastante grande para você entrar comprando aqui depois de uma movimentação como essa que veio testar aqui esses fundos anteriores, apesar de ter feito um engolfo aqui, né? A gente teve uma entrada, né, do operacional com confirmação aqui vendedora, e ele evoluiu aqui, no caso, apenas 3, 4, 120 pontos, e depois começou a voltar para cima. Aqui eu teria conseguido chegar apenas numa segunda parcial do meu operacional, e depois eu teria saído no break-even, tá? Então, eu passei o dia esperando, né, que houvesse
um deslocamento mais vertical, que fosse inquestionável em relação a todo esse padrão em relação ao resto do dia. E isso foi acontecer depois do cruzamento aqui dessas duas médias e do cruzamento dessas médias com a nuvem, aonde o preço ele conseguiu evoluir e confirmar para cima 3 vezes aqui, gerando um sinal comprador aqui nessa situação, após essa última resistência. E essa linha azul tracejada aqui é o limite médio de volatilidade do preço numa negociação de alta. E aqui uma resistência principal. Então, na hora que esse preço ele começou a evoluir, rompendo de maneira mais firme essa última resistência aqui, eu pensei em fazer algumas situações. Comprar logo aqui depois da confirmação, que seria nesse caso aqui, o que eu fiquei com um pouco de medo por conta desse pavio que teve aqui e outro aqui. Então, comprar aqui nessa situação poderia ser uma situação bastante perigosa, porque o preço poderia voltar, apesar dos indicadores estarem fazendo aqui toda a leitura de continuidade de alta. E eu vi o preço voltar realmente, gerando essa sombra, depois ele subiu, rompendo e confirmando novamente esse rompimento. E depois da confirmação aqui, eu ainda fiquei na dúvida, o preço subiu um pouquinho, desceu, voltou em relação à média. Ele chegou aqui a voltar bem em direção à média e depois ele subiu. Quando eu vi essa situação, eu falei, bom, o preço não está voltando para baixo da média. E aqui eu já tenho 3 boxes para cima. No fechamento desse terceiro eu entro. Mas não foi batata eu clicar na compra aqui e colocar uma parcial aqui no limite de volatilidade e outra aqui na resistência, o alvo final. Mas foi eu clicar, o preço fazer que iria ter continuidade e voltou. Quando ele volta até a média, eu já tinha colocado uma ordem de preço médio, porque eu acreditei que esse preço aqui ele poderia funcionar como um suporte, tendo em vista que a gente tinha alguns topos anteriores e essa faixa de preço aqui representaria um suporte. E eu investi na probabilidade de retorno quando o preço encostou na nuvem. E aí, o que aconteceu? O preço ele continuou descendo contra a minha posição. Aqui eu estava com 3 contratos, aqui eu coloquei mais um contrato, é o que nós chamamos de médio para trás, tá? E só para me deixar um pouquinho mais desesperado, aqui no IFR estava aparecendo uma divergência, ou seja, o preço estava anunciando que ele iria descer. E aí eu teria a opção de estopar quando o preço fez aqui o último sinal vendedor, poderia estopar nessa outra linha de suporte que teria essas regiões anteriores aqui como regiões fortes, né, de suporte, e eu decidi acreditar na força da bipolaridade dessas marcações aqui, que antes eram resistências e que se transformariam em um suporte. E a gente sabendo que preço de abertura e de fechamento do dia anterior funciona como um suporte muito forte, eu coloquei o meu stop um pouco abaixo aqui da linha da abertura do mercado. Ou seja, eu trabalhei com um stop técnico e posicionei uma outra ordem compradora junto com o encontro de todas essas médias. E aí o preço ele começou a realmente subir em direção à minha posição, eu comecei a ficar mais animadinho aqui, e aí o preço voltou a descer. Felizmente ele respeitou essa média branca, tá? E aí ele continuou subindo, e aqui quando ele chegou nesse ponto dessa última alta, meu médio já estava um pouquinho mais para baixo, e ele subiu o suficiente com 5 contratos
trazendo o resultado de R$ 99. Ele chegou a marcar R$ 126, se não me engano. E na hora que eu vi que esse preço ele estava oscilando para cima e para baixo, nessa tentativa aqui de ele voltar para baixo, eu resolvi sair da operação, garantindo R$ 99 no bolso, fazendo dois médios para trás. Ah, mas médio para trás é uma situação complicada. Sim, na maior parte das vezes, o médio para trás dá errado e o prejuízo é maior. Então, por que que eu fui investir no médio para trás? Tá? Porque o preço ele já estava vindo numa movimentação de alta desde esse momento aqui embaixo. Então, ele estava gerando aqui, né, essa situação de canal. Então, essa informação, foi uma das informações que me encorajou a fazer aqui um stop mais técnico. Eu estou desenhando aqui na mão, mas eu vou fazer um tracejado mais assertivo aqui para vocês terem uma ideia melhor aqui do pensamento que eu estava tendo. Deixa eu ampliar aqui a estrutura e marcar aqui. Tá? Então, o meu stop ele estava posicionado nesse ponto aqui. Então, para que o meu stop fosse acionado, ele teria que vencer essa posição aqui e eu estoparia curtinho logo depois dessa posição. E o total desse stop que eu tinha colocado aqui, com os cinco contratos, eles somariam R$ 250, tá? Que é um limite de stop técnico que eu utilizo no meu operacional. E com o saldo positivo que eu estava tendo, se o meu stop fosse acionado, eu ficaria com o meu saldo do mês negativo. Mas ele ficaria negativo em cerca de R$ 80 apenas, tá? Então, eu decidi encarar essa possibilidade do preço respeitar essa movimentação do canal e na hora que eu percebi que aqui poderia ser a busca de liquidez de quem entrou vendido nesse ponto aqui, eu achei por bem zerar a operação, em razão também de uma outra situação que era o horário. Vejam bem, aqui a gente estava exatamente às 14 horas. E às 14 horas eu tinha uma consulta para fazer com uma paciente minha. Então eu não queria deixar o trade acontecendo sem poder olhar para ele. Eu decidi ficar com R$ 100 no bolso, tá? Do que simplesmente deixar a ordem no break-even e acabar arriscando ficar com zero. Então eu preferi, né, ficar com os R$ 99 no bolso. E graças a Deus que eu fiz isso, porque senão eu teria levado o stop técnico de 256, tá? Em dias como o dia de hoje, é recomendável, ainda mais com o mercado lateral, que não se façam operações, tá? E aí depois o preço ele veio trabalhando, os sinais do meu operacional aconteceram aqui, como por exemplo o cruzamento dessa média com a nuvem, o sinal de compra, a confirmação. Então esse aqui seria um ponto de entrada e teria pago aqui o operacional e aqui eu teria encerrado o dia. Agora são 17 horas e 52 minutos, já não dá para fazer mais nada, tá? E o preço ele trabalhou hoje no mercado lateral, gerando aí uma demanda reprimida para o dia de amanhã, né? Lá no mercado de ações, muitas posições vendidas aconteceram aqui nesse momento, apesar de ela ter buscado aqui a liquidez já no dia de hoje, mas principalmente aqui embaixo, muitas posições compradoras gerando stops aqui embaixo, até essa região aqui de preço do 120.300, 120.250 mais ou menos, é uma região que vai encontrar ou que vai chamar atenção, né, para o dia de amanhã, porque aqui embaixo vai ter uma liquidez
bem interessante, tá? Então, fica a dica, fiquem espertos amanhã com a abertura do mercado, principalmente se o mercado voltar a cair. Pode ser que ele venha também numa abertura de alta, se ele não chegar hoje aqui, para chegar aqui na estrutura desse canal, que é uma possibilidade que ele consiga ainda fazer hoje. E chegando aqui, a avaliação se ele vai conseguir ter o seu caminho ainda ascendente ou se ele vai abrir buscando aí fazer uma busca de liquidez aqui nessa região aqui de baixo, tá? Então, foi essa leitura que foi feita. Foi um trade bastante arriscado, mas que com a observação ele acabou pagando de uma forma interessante, tá? A entrada correta mesmo, na teoria, seria essa entrada aqui, tá? Mas não foi feita em razão dessas linhas de resistência e a opção que eu fiz, né, de esperar o preço ele voltar para retestar essa resistência e depois subir. E no meio do caminho eu mudei de ideia, fazendo com que eu pudesse trabalhar com médios para trás de forma proposital e arriscada, tá? Então, felizmente, hoje deu certo, mas não recomendo que você arrisque desse jeito essas operações, porque o custo disso pode ser bem salgado para sua margem, tá bom? Vocês estão vendo aqui simulador, tá? E para que você não compreenda errado, tá? O simulador é em razão de uma plataforma chamada Trade Arena, que permite que você participe de campeonatos, de torneios e também de contas individuais, que no caso é essa conta aqui, a conta Safe, que você utiliza em ambiente simulado, mas que consegue fazer o resgate em dinheiro via Pix, tá? É mais ou menos como funciona as mesas proprietárias que oferecem um ambiente simulado para os testes operacionais, mas que remuneram em dinheiro, tá certo? A Trade Arena não é uma mesa proprietária, tem algumas características semelhantes, mas você pode encontrar mais informações para ter mais detalhes na playlist que tem aqui no canal sobre a Trade Arena, tá bom? Dê uma explorada. Se você curtiu o vídeo aí, já dá um like e se inscreve no canal. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei fazendo aí um pregão ao vivo, das 9 às 10h30, tá? E se você tiver interesse em participar, tá? Ele é para um grupo fechado. Então, aí você pode me mandar nos comentários a sua solicitação que a gente conversa para você poder participar junto com a gente no pregão amanhã, tá bom? Um grande abraço e bons trades aí para vocês no dia de amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.